Bom, galera, boa tarde. Hoje, então, continuando a aula anterior, eu vou gravar um resumão bem direto ao ponto de conceitos que eu considero como conceitos fundamentais para a gente aprender eletroquímica. Como a gente estava conversando aí nas últimas aulas, a eletroquímica é o estudo da influência de movimentação de elétron em um meio químico, ok? E aí tem alguns conceitos que a gente tem que dominar para conseguir caracterizar essa influência no nosso meio químico, ok? O primeiro conceito é o conceito de oxidação. O que é oxidar, né? Eu gosto sempre de grifar essa palavra aqui para ajudar a lembrar. Oxidar é você doar elétron. Então, uma espécie que oxida é uma espécie que tem tendência de aumentar o NOx, que é o número de oxidação. E faz todo sentido, né? Se a espécie está oxidando, o número de oxidação tem que aumentar. Então, oxidar, doar elétron, perder elétron, ficar com a carga menos negativa ou mais positiva, ok? Por exemplo, a gente tem aqui, né, uma reaçãozinha de oxidação do cobre. Eu tenho o cobre zero, que é o cobre metálico, estável, com NOx zero, e aí vai acontecer algum processo químico lá que vai levar o cobre de NOx zero para NOx mais 2. Então, o número de oxidação, ele aumentou. Ele foi de 0 para 2. Significa, então, que o cobre que estava neutro perdeu 2 elétrons para o meio químico. Então, o cobre zero oxidou. Aqui, né, você vai ter o íon de cobre 2+, ou o cátion cobre 2+, e esse cara aqui, ele pode estar, por exemplo, no estado físico aquoso, ok? Esse cara aqui sólido, esse aqui aquoso. Elétron tem estado físico? Não, ok? A gente só coloca o estado físico aqui nas substâncias químicas. Os elétrons você deixa bem quietinhos ali na deles, ok? E reduzir. Pô, se um cara vai oxidar no meio químico, o outro tem que reduzir. Porque essa reação que a gente vai estudar é uma reação que a gente chama de reação redox ou reação de oxidação-redução. Então, um cara oxida e força a redução do outro. Ou enquanto o outro cara reduz, eu forço a oxidação do outro. Então, são reações, cara, que são dependentes. A reação de redução, ela é dependente da reação de oxidação. Uma provoca a outra, entendeu? Então, reduzir significa receber elétron. Eu gosto de grifar esse re aqui. Receber elétron seria o quê? Diminuir o número de oxidação. Faz todo sentido. Por exemplo, aqui, série 2, gás cloro, substância simples, tem número de oxidação 0, a gente já viu. E vamos supor que esse gás cloro lá receba 2 elétrons. Pô, eu vou então quebrar essa molécula de gás cloro e eu vou liberar 2 ânions cloreto. 2Cl-. Então, o cloro aqui, que tinha o NOx 0, foi para NOx menos 1. Cada átomo de cloro recebeu um elétron. E faz todo sentido, né? O átomo de cloro ele é bem eletronegativo. Tá tudo bem ele receber um elétron. Ele vai aceitar até com bastante facilidade. Então, o cloro aqui, que tinha NOx 0, foi para ânion cloreto, NOx menos 1. Esse cara reduziu, ok? Então, a gente tem que saber olhar para uma reação e compreender, né, identificar se é uma reação de oxidação ou uma reação de redução. Isso daí é crucial. E aí eu gosto de trazer um exemplo que é meio fora de contexto, falando sobre um cara que é extremamente... ele reduz, né, na verdade, com muita facilidade. É um cara que é extremamente oxidante. Um cara que vai reduzir, ele vai forçar a oxidação do outro, né? Então é um cara extremamente oxidante, um cara que reduz muito, que é o oxigênio. Cara, faz todo sentido. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O cara que é eletronegativo, ele tem uma tendência muito grande de receber elétrons, de atrair para o seu núcleo atômico os elétrons de uma ligação química, né? Então, o oxigênio, por ser um cara muito eletronegativo, ele tem um poder oxidante muito grande. E aí existe aí uma teoria, que é a teoria da extinção em massa pelo oxigênio, que diz lá que os primeiros seres que eram heterótrofos, né, eles acabaram morrendo por causa do oxigênio que começou a ser produzido aqui na Terra por seres autótrofos. Seres autótrofos lá que fazem fotossíntese, por exemplo, sendo bactérias. E aí a reação de fotossíntese a gente sabe que vai liberar oxigênio. Pô, os caras começaram a fazer então fotossíntese, começou a ter um crescimento na concentração de gás oxigênio na atmosfera, e esse oxigênio, ele foi tóxico para esses organismos anaeróbicos, né? Porque tinha maior quantidade de oxigênio na Terra, esse oxigênio era tóxico,
esses indivíduos, então, acabaram morrendo ali, talvez por reações de oxidação, né? Então, tem essa teoria aí. Não sou bióloga, não sou nenhuma expert em biologia, mas eu achei interessante trazer essa historinha aqui pra gente ter noção de como que essas reações de oxidação e redução são importantes, né? E como elas estão aí no dia a dia, em coisas, em sistemas biológicos, por exemplo, né? Que a gente nem imagina. Tudo é muito interligado. Então, olha só, voltando para a química aqui. Vamos fazer uma análise, né? Da tendência de um elemento químico reduzir ou oxidar, né? Eu tenho um elemento químico qualquer, e se esse elemento químico for muito eletronegativo, ele vai receber elétrons mais facilmente. Então a gente vai ver que ele vai ter um potencial padrão de redução, uma tendência de reduzir maior. Se o outro cara ele é um pouco eletronegativo, ou menos eletronegativo, ou muito eletropositivo, que é o inverso da eletronegatividade, esse cara vai oxidar, vai doar, perder elétrons mais facilmente. Então ele vai ter um potencial de reduzir menor, um menor potencial de redução, ok? Em geral, né, se você tem ali um raio atômico menor, você vai ter uma maior eletronegatividade, se a gente puder forçar muito a barra. Então, se eu tenho menor raio, maior eletronegatividade, eu vou ter maior potencial de reduzir, maior potencial padrão de redução. Então, a gente vai conversar depois com calma sobre isso, né? Vamos estudar, então, os potenciais de uma pilha. Primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver estudando pilhas, daqui a pouco a gente conversa melhor sobre o que é uma pilha, é identificar se a reação que está ocorrendo ali nas espécies químicas dentro da sua pilha são reações de redução ou reações de oxidação, para saber, para definir o sinal do potencial do sistema. Então aqui, por exemplo, tem uma reação de zinco, ok? Essa reação aqui vai ser uma reação de oxidação ou de redução? O que está acontecendo com o zinco? O zinco aqui tinha NOx mais 2. Ele foi de NOx mais 2 para NOx 0. Então, ele recebeu elétron, ok? Beleza. É uma reação de redução. O inverso também é válido, né? Eu posso pegar essa reação e eu posso inverter. Se eu tiver o zinco 0, o zinco neutro, né? O zinco metálico, e esse cara for de NOx 0 para NOx mais 2, o que aconteceu? O NOx aumentou. Esse cara perdeu o elétron, doou o elétron, de 0 para mais 2 é uma reação de oxidação. Olha os elétrons aqui perdidos. Então, se eu invertir a reação, eu tenho que inverter o valor do potencial. Se o potencial aqui tinha um valor positivo, aqui, como eu inverti, ele vai ter um valor negativo, ok? Isso daí vai seguir, vai depender aí das espécies químicas que você está analisando. Cada reação vai ter um valor de potencial. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Aplicações práticas, né? Caramba, para que eu tenho que saber sobre isso? No que eu vou usar, né? Então, isso é bem usado aí, cai em muitas questões de vestibular, se eu não me engano já caiu no Enem, eu já vi também. Aplicações como, por exemplo, metal de sacrifício, né? O próprio nome já diz, o próprio nome já diz, alguém vai se sacrificar por alguém. No caso, um metal vai se sacrificar pelo outro. Nossa, o que você está falando? Vamos supor, você tem um barquinho aqui e o barco tá lá na água, né? A água tem muito oxigênio. Eu coloquei aqui concentração de O2, mas na realidade não é bem assim, ok? Mas a água tem muito oxigênio e o oxigênio é um cara que tem tendência de reduzir. Se ele vai reduzir, ele vai oxidar alguém. Quem? Pô, ele vai reduzir o metal lá do casco do navio. Então a gente sabe que reações de oxidação vão estragando metais, né? Por exemplo, você já deve ter visto, né? Portões aí de ferro pela rua que vão oxidando com o tempo. O oxigênio do ar, até a umidade, né? Vão oxidando os portões e eles vão estragando com o tempo. Então, a oxidação não é algo muito interessante, dependendo do contexto. Então, esse cara aqui, esse metal que está revestindo o barco, ele pode estragar. E se ele estragar, né, começa a ter fissura, a água pode, literalmente, entrar dentro do barco e fazer ele afundar. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os nossos conhecimentos para evitar essa oxidação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro metal que vai ser oxidado no lugar do metal que eu quero preservar. E qual é a condição para eu conseguir fazer isso, né? Eu tenho que pegar um metal, então, que tem um potencial de redução menor ou maior. Eu tenho que pegar um cara que tem um potencial de oxidação maior. Consequentemente, um potencial de redução menor.
E aí esse cara que vai oxidar vai ter um potencial de reduzir menor do que de oxidar, né? Já que um é o inverso do outro. Então eu vou ter que escolher um metal que vá oxidar no lugar do metal que eu quero proteger. Eu tenho que pegar os valores lá de potenciais e comparar para poder fazer a minha escolha, ok? Então, por exemplo, aqui, quem seria o melhor metal de sacrifício para proteger um objeto de alumínio, né? Proteger esse objeto aqui. Bom, o alumínio ele tem um valor de potencial de redução de 0,8 volts. Para o cara proteger o alumínio, então ele tem que ter maior tendência de oxidar do que o alumínio, né? Então vamos pegar e transformar esse cara aqui, que é um potencial de redução, em um potencial de oxidação. Vai ser então menos 0,8 volts. Só inverto o valor, né? Então eu tenho que escolher um potencial de oxidação que seja maior do que 0,8 volts. Aqui, por exemplo, seria menos 1,2 volts. Aqui seria menos 0,6 volts. Qual que eu faria a escolha? Eu vou te dar um minutinho para pensar aí. Foi? Pensou? Então vamos lá. A resposta está até aqui na tela, né? Muito interessante eu perguntar para você. Você tem que escolher o que tiver o potencial padrão de redução menor. Porque o cara que tem um menor potencial de reduzir é o que vai ter um maior potencial de oxidar. Então, olha só, eu quero proteger o alumínio. Eu tenho que pegar o cara que tem um potencial de reduzir menor que o do alumínio, né? Qual o valor aqui é menor que o do alumínio? O zinco. Então, eu vou escolher o zinco, porque ele vai oxidar e o alumínio não vai. Então, eu vou conseguir proteger o alumínio, né? Existem outros tipos de proteção, usando esses conceitos aí básicos de oxidação e redução, que é a proteção por contato, por exemplo. Você pode pegar uma tinta aqui, a tinta vai criar uma barreira física no seu objeto e vai impedir que ele entre em contato com a água, com o ar, e vai impedir a oxidação dele, ok? Por exemplo, o revestimento interno de lata de alimento, né? Você vai ter ali uma película polimérica que é inerte, que não reage, e aí você vai conseguir proteger o interior daquela latinha. Então a gente tem ali uns conceitos que são muito bobos, que são muito triviais, né, muito introdutórios, mas que são usados aí no dia a dia com finalidades muito interessantes, muito importantes, que a gente nem reconhece. E aí a gente tem agora o beabá, né, que seria o vocabulário básico para a gente conseguir conversar e desenvolver conceitos que são um pouquinho mais, não digo difíceis, mas um pouquinho mais elaborados. Primeiro, saber o que é um agente oxidante e saber o que é um agente redutor. Um agente oxidante é um cara que vai provocar uma oxidação. Se ele provoca a oxidação, ele não vai oxidar, ele vai reduzir. Então, olhei para minha reação química, tô vendo que o cara está reduzindo, então ele é o agente oxidante. Olhei para minha reação química, tô vendo que o cara está oxidando, pô, então ele está provocando uma redução, ele é o agente redutor. Somente isso, bem fácil, não tem como nem o porquê errar, a não ser que seja falta de atenção, ok? Aqui tem umas questõezinhas para treinar, né? Vou deixar você bater um print aí na tela. Depois a gente discute melhor sobre essas questões. Vou passar em diante para a gente conversar, então, finalmente sobre pilhas, né? Bom, lá por volta de 1800, um cara chamado Alessandro Volta, ele desenvolveu o modelo rudimentar de pilha. Só em 1836, né, um tempinho depois, o cara chamado Daniel, ou Daniel, como algumas pessoas chamam, ele aperfeiçoou a ideia daquilo que a gente conhece como pilha hoje em dia. Então, pilha vai ser um sistema químico, né, que transforma energia de natureza química em energia de natureza elétrica. Então, pilha é isso, ok? Pilha, gente, vai ser diferente de eletrólise. A eletrólise é o inverso da pilha. A eletrólise ela vai converter energia elétrica em energia química. Vocês vão ver depois que o próprio nome já diz muita coisa, né? Eletrólise, lise, quebra, eletro vem de elétron, então é quebra utilizando energia elétrica, né? A gente vai estudar um sistema chamado célula eletroquímica, que é o sistema ali que vai compor a nossa pilha. É um sistema onde vai acontecer essa reação redox, essa reação de oxidação-redução. Então, você tem ali, compondo essa célula eletroquímica, 2 eletrodos, que é onde vão acontecer as reações, né? Num eletrodo vai acontecer a redução, no outro eletrodo, no outro locus, em outro lugar do sistema, vai acontecer a oxidação. E alguns eletrólitos ali no meio, como, por exemplo, a ponte salina, vocês vão ver o que significa, né? É uma solução que ela é condutora e ela é colocada ali no meio convenientemente para conseguir manter o equilíbrio
iônico da solução. Os eletrodos, como eu falei, eles são sólidos condutores que vão permitir o fluxo de elétron. Bom, então eu tenho um eletrodo que eu posso chamar de anodo e outro que eu posso chamar de cátodo, ou catodo, né? O ânodo ou anodo, ele é o polo negativo da minha pilha. E é nesse polo negativo que vai ocorrer a oxidação, uma reação química de oxidação. No outro polo, que é o polo positivo, o meu cátodo ou catodo, vai ocorrer a redução. Então, basta eu olhar onde está acontecendo a oxidação e eu já defini quem é o anodo. Basta eu olhar onde ocorre a redução e eu defini onde é o catodo, já descobri ali os polos da minha pilha. E é muito, muito, muito natural que o fluxo de elétron, né, que a movimentação dos elétrons que estão fluindo ali no meu meio químico, seja do anodo, do polo negativo, para o catodo, que é o polo positivo. Faz todo sentido, porque o cara que está oxidando, ele está perdendo o elétron. E o elétron vai fluir, então, de onde está acontecendo essa perda, né, para o cara que está recebendo esses elétrons. Então, os elétrons eles vão fluir sempre do anodo para o catodo, ok? E eles vão fluir por onde? Voando? Não, né? Por um fio condutor, ok? Então, um exemplo clássico aqui, um esqueminha ali da pilha de Daniel. Essa pilha ficou famosa porque foi o primeiro esquema, né, de uma pilha de maneira mais rigorosa, da forma que a gente conhece hoje. E o Daniel, ele usou eletrodos de cobre e eletrodos de zinco, ok? E ele viu, então, que colocando um eletrodo de zinco metálico numa solução de sulfato de zinco e um eletrodo de cobre metálico em uma solução de sulfato de cobre, perceba, eu tenho aqui o metal na sua forma pura, na sua forma metálica, e eu tenho aqui o metal na sua forma iônica. Faz todo sentido. Eu preciso mergulhar o cara, que é o metal puro, na solução do mesmo elemento, só que na forma iônica, ok? Então, cobre na solução de sulfato de cobre, zinco na solução de sulfato de zinco. E aí, né, quando ele conectou os dois eletrodos por um fio condutor, vamos supor que a gente coloque uma lâmpadazinha ali, né, colocar um resistor ali, ele percebeu que houve um fluxo de elétron do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Poxa, então o zinco metálico estava oxidando e o cobre metálico estava reduzindo, estava recebendo esses elétrons. E quando os elétrons passaram aqui nesse resistor, né, a gente pode representar a pilha como um resistor, você já deve ter visto lá na física, a gente representa assim, os elétrons começaram a passar aqui, né, esse resistor percebeu a passagem desses elétrons, a gente pode falar que o fluxo, né, desses elétrons no tempo, variação da carga pela variação de tempo, a gente chama isso aqui de corrente elétrica. Então, passou corrente aqui nesse resistor, esse resistor começou a oferecer resistência para a passagem de elétron e parte dessa energia, né, química que estava sendo convertida em energia elétrica foi liberada na forma de calor. Então, a lâmpada acendeu e a lâmpada também esquentou, ok? O fato da lâmpada acender significa que há uma passagem de corrente elétrica ali. Significa que o circuito está sendo alimentado, ok? E ele está sendo alimentado porque tem ali uma reação química acontecendo. Essa reação química está provocando um fluxo de elétron em determinado período de tempo. E a gente vê, então, que a variação de carga em um determinado período de tempo é a definição física de corrente elétrica. Então, eu estou alimentando esse fio aqui com corrente elétrica, ok? Muito legal, né? Então, aqui a gente já consegue perceber que essa pilha é um gerador de energia. Lá na física a gente representa os geradores nos circuitos com esse símbolo aqui. A barrinha maior onde tem o potencial positivo, a barrinha menor onde tem o potencial negativo. E aí tem um macetezinho, né? Eu não sou muito fã de macete, mas esse aqui até que é legal, ajuda a gente a lembrar. Macete CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida, ok? Isso aqui ajuda a gente a definir, né, o polo lá das pilhas. Só que a gente tem que tomar cuidado porque não é sempre assim. Na eletrólise a gente vai ver que os polos invertem. Cátodo reduz, ânodo oxida. Beleza. E os polos, como é que eu vou definir? É só você lembrar que os elétrons vão migrar sempre para o polo positivo. O elétron ele vai fluir, né, de onde ele está sendo perdido, né, para a substância que vai receber esses elétrons. Ou seja, do polo negativo para o polo positivo. Beleza? Aqui tem uns resuminhos que eu peguei na internet. Eu acho legal para fazer umas consultas rápidas, né? Só toma cuidado para não confundir
as particularidades de uma pilha com as particularidades de uma eletrólise, né? Porque são coisas diferentes, depois a gente vai discutir melhor. E aí, uma coisa que os livros costumam trazer, não é tão cobrado assim no vestibular, mas é bom você saber, porque é bem fácil, é como representar, né, uma pilha. Qual que é a notação que a gente usa para representar uma pilha? Sempre vai ser assim. Primeiro você escreve o anodo. Essas duas barras aqui representam a ponte salina, né? Então aqui eu tenho a primeira célula eletroquímica e aqui eu tenho a segunda célula eletroquímica. Aqui eu vou ter o cátodo ou cátodo, que é onde ocorre a redução. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma pilha de zinco e cobre, eu vou representar aqui o anodo. Zinco metálico mergulhado na solução de zinco iônico. Duas barras ponte salina, aqui o cátodo, né, onde ocorre a redução. Cobre iônico sendo mergulhado pelo cobre metálico com NOx zero, beleza? Então aqui eu tenho a reaçãozinha de oxidação do zinco e aqui eu tenho a reaçãozinha de redução do cobre. E essas reaçõezinhas aí de oxidação-redução, a gente chama de semi-reações, ok? São as semi-reações, as reações que vão acontecer ali dentro do meu eletrodo antes, né, de eu ter lá o zinco propriamente dito sendo oxidado e o cobre propriamente dito sendo reduzido, né? É só para mostrar ali que você tem elétron saindo ou elétron entrando, basicamente assim. E aí, se eu pegar essas duas reações e eu somar, eu vou ter o que a gente chama de reação global, que é justamente o saldo dessas reações que estão acontecendo ali dentro. Então, o sistema, né, ele é caracterizado pela reação global, e a reação global, ela é resultado da soma das semi-reações. Então, eu pego a primeira reação que acontece lá no anodo, somo com a reação que acontece no cátodo, beleza? Então, zinco metálico mais o cobre iônico, gerando o quê? Zinco iônico e cobre metálico. E os elétrons? Bom, tem o elétron desse lado e o elétron desse lado. Se eu pegar, né, esse elétron aqui e somar com esses daqui, vai zerar, né? Porque eles estão em sentidos opostos da equação química. Se eu passar esses elétrons para cá, vai ficar menos 2 elétrons, né? Então, mais com menos corta, beleza? Significa que os elétrons sumiram? Não, você não pode sumir com elétron, criar elétron, pelo amor de Deus. Isso aqui é só uma forma da gente representar a reação global de forma mais limpa, né? Significa que o saldo de elétrons ali é zero, o elétron não foi criado, o elétron não foi consumido, né? Ele só mudou, ele fluiu, né, de uma espécie química para outra espécie química, ok? E aí, a gente tem os tais potenciais das pilhas, né? São medidas que a gente faz lá em laboratório e a gente coloca essas medidas em tabelas, né? Medidas experimentais. Por isso que a gente fala potencial padrão, potencial tabelado, né? Um valor que foi medido em condições específicas de temperatura, de concentração, de pressão, né? E a gente chama essas medidas de potencial das pilhas. Essa medida, né, ela vai inferir para a gente qual espécie que vai reduzir e qual espécie que vai oxidar. Então a gente sempre trabalha com valores e com valores que a gente usa para comparar uma espécie química com a outra. Aqui tem uma tabelinha que eu peguei lá no site do Instituto de Química da UFRJ, né? Tem até uma nota aqui embaixo para você lembrar que esses valores eles foram obtidos por o que a gente chama de estado padrão, né? Ou seja, uma concentração ali de 1 mol por litro para cada substância, uma atmosfera de pressão, né? Porque se você estiver falando de espécies que são gasosas, e 25 graus Celsius de temperatura. Esses valores aqui, eles vão mudar se você realizar as reações químicas e as medidas em outras condições, ok? E aí eu tenho uma motivação pra gente. Poxa, na pilha de Daniel, os eletrodos eles são de cobre e de zinco, beleza? Mas os íons de zinco e de cobre, eles têm uma certa tendência de receber elétron, né? Nesse caso, como é que eu vou decidir quem vai reduzir e quem vai oxidar? Primeiro, vou olhar o potencial padrão de redução. Alguém já teve o trabalho de fazer essa medida e tabelar para mim. Então, eu só vou lá e só vou olhar. Não tem muito segredo, não. Quem é que vai reduzir? O cara que tiver o maior potencial de reduzir, o maior potencial padrão de redução. Eu até grifei aqui zinco, grifei aqui o cobre. Zinco, potencial menos 0,76 volt. Cobre, potencial 0,34 volt. Quem é que vai reduzir? Quem tiver o maior potencial. Então, o cobre vai reduzir e o zinco, então, vai oxidar. Beleza? Outra coisa que a gente pode falar também, né? Reatividade. O cara que é mais reativo, ele vai ter mais tendência aí de receber esses elétrons, né?
Pensando um pouquinho fora da caixa, a gente pode fazer a distribuição eletrônica ali dos íons de zinco 2+, e cobre 2+. Então eu fiz lá o diagrama de Linus Pauling, fui preenchendo as camadas eletrônicas e analisei então o subnível 3D, né? O nível 3, subnível D. Eu vi então que o zinco 2+, ele tem 10 elétrons lá, enquanto o cobre 2+, tem 9. Eita, e aí? Poxa, o cobre obviamente vai ser mais reativo, ele vai aceitar esse elétron com mais facilidade para ele estabilizar esse subnível dele, né? Então ele vai ter uma maior afinidade eletrônica, porque esse cara aqui, ele já tá com os 10 elétrons que ele podia ter lá no subnível D. Não sei se você lembra, né? Mas o subnível D é uma coisa mais ou menos assim. Você tem 2 elétrons aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. No final tem 10, não tem mais onde colocar elétron aqui. Já o cobre tem onde colocar um elétron, então ele vai aceitar esse elétron para estabilizar. Então a afinidade eletrônica do cobre 2+, é maior que a afinidade eletrônica do zinco 2+. O que é afinidade eletrônica? Afinidade por elétron. Tendência de receber um elétron em uma ligação química, né? Então esse cara aqui vai ter um potencial de reduzir, de receber esse elétron maior em comparação ao outro, ok? Bem fácil. Esquema geral de uma pilha, então. Tá quase acabando esse resumo. Bom, você vai ter aqui a pilha, um fio condutor. Você pode acoplar ali no sistema um voltímetro. O voltímetro ele vai medir a voltagem desse sistema, ok? Ele vai medir o que a gente chama então de força eletromotriz. A gente usa a letrinha epsilon para denotar força eletromotriz. E aí, galera, a gente sabe, o fluxo de elétron vai ocorrer onde? Do eletrodo onde ocorre a oxidação para o eletrodo onde ocorre a redução. De quem está doando para quem está recebendo, né? Só uma observação, na física, a gente usa essa equação aqui para caracterizar um gerador, né? Uma pilha, uma bateria, enfim, qualquer coisa que gere energia elétrica para o sistema. O potencial, então, da minha pilha, da minha bateria, é o potencial que eu tenho dessa bateria menos RI, que seria a queda de potencial que você tem causado pela resistência interna lá da própria pilha. Só que na química, a gente vai considerar todos esses geradores como ideais. A gente vai considerar, então, que a resistência interna lá da sua bateria é 0. Então, se a resistência interna é 0, esse termo aqui ele some e eu fico com o fato de que o potencial total do meu sistema é a própria FEM. Então, olha só, a gente vai usar esse fato aqui para conversar sobre voltagem, né? Que seria a diferença de potencial, a força eletromotriz, enfim, de uma pilha. E a voltagem de uma pilha, galera, vai depender do quê? Vai depender, primeiro, da natureza química dos envolvidos, né? Quais reações estão acontecendo ali. Vai depender, então, da concentração desses caras e da temperatura que essa reação está acontecendo. Por isso que a gente tem as tabelas padrão que eu expliquei para vocês. Matematicamente, como que eu calculo a variação de potencial, né? Ou a diferença de potencial, a DDP ou a FEM, de uma pilha. Vai ser o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Eu vou pegar o maior valor e vou diminuir do menor valor. E aí eu vou ter a diferença de potencial. Não tem nada mais tranquilo do que isso, né? E aí, eu vou finalizar essa aula aqui por agora, porque ela tá ficando um pouquinho longa. E na próxima aula a gente vai continuar sobre... Opa, deu uma gaguejada aí, desculpa. A gente vai continuar a aula falando sobre como a gente mede esses potenciais, né? Então a gente vai ver lá o eletrodo padrão de hidrogênio, que é o que a gente usa para padronizar os valores, né? Só dando um spoiler aqui, a gente considera que o potencial padrão de redução dentro desse eletrodo é igual a 0, e a gente calcula os outros potenciais usando esse eletrodo aqui, que é o 0, de forma comparativa, ok? E aí, construindo a nossa tabela de potenciais, a gente consegue calcular a voltagem, né, que seria a diferença de potencial das nossas pilhas. A gente consegue, então, avaliar a espontaneidade de uma reação, né, qual espécie vai ter maior tendência de receber ou perder elétron, né? Enfim. A gente vai poder falar também sobre corrosão de metal, proteção de metal de uma forma um pouco mais rigorosa, né? E feito isso, a gente vai estudar a eletrólise. Existem 2 tipos de eletrólise, né? Que a gente vê aí nos vestibulares, mais o tipo de eletrólise meio aquoso, e tem a eletrólise que a gente chama de ígnea, né? É outro tipo de eletrólise que a gente vai estudar também. Bem tranquilo, mas se você não domina os conceitos básicos de reação de oxidação-redução,
você provavelmente não vai conseguir entender o que é uma eletrólise. Não porque você é incapaz ou algo do tipo, nada disso, mas porque é um conceito um pouco mais elaborado, né? A gente aprende a somar antes de aprender a multiplicar. A gente aprende a multiplicar antes de aprender a calcular uma função de segundo grau. A gente aprende funções antes de aprender cálculo, né? O conhecimento ele é construído. Então não tente atropelar etapas. Primeiro, a gente começa engatinhando, aprendendo o básico, né? Depois a gente parte para o próximo. Então é isso. Acho que deu aí mais ou menos uns 30 minutos de aula. E a gente volta na próxima para falar sobre eletrólise, fazer exercício e conversar aí sobre o que você precisa focar para resolver questões de Enem, questões de vestibular. Já adianto que, pode ter certeza, todo ano pelo menos uma questão de eletroquímica vai ter no Enem. E muita gente vai errar porque muita gente estuda errado. Beleza? Então é isso. Até a próxima!